Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos nessa noite fazer o estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós temos como tema a questão 141, que é o livro segundo, em que se trata dos objetivos da reencarnação e tem como tema a alma. Antes de adentrarmos a questão, é interessante nós sabermos, como é constituído, como somos constituídos. Presentemente encarnados, nós temos o nosso corpo, nós temos um invólucro que intermedia, entre o corpo e o espírito, que é o perispírito, muitos chamam de corpo astral, e temos o nosso espírito, ou alma, propriamente dito. E para que a gente aprofunde nessas questões a respeito dessa nossa identidade como um ser completo, constituído de corpo, perispírito e alma, Allan Kardec fez uma questão indagando aos espíritos se há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e ela o circunvolve. Então, já que tinha levantado essa questão, falando que a alma envolvia o nosso corpo físico, Allan Kardec fez, para esclarecimento, essa pergunta. E os espíritos nos respondem: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Então, nesse momento, eles respondem que não, a alma não está dentro do nosso corpo como se estivesse aprisionada. Irradia-se e manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como um som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, ou seja, porque irradia, sem que por isso constitua envoltório de nosso corpo físico. Aliás, a alma tem dois invólucros, um sútil e leve, que é o qual nós designamos, que se chama perispírito, e o outro grosseiro, material e pesado, que nós chamamos corpo. Então, a alma é o centro de todos os envoltórios, como germe em um núcleo, como já o temos dito. Então, a resposta dos espíritos é bastante clara, situando a alma como um ponto, como se fosse um centro que irradia para todo o nosso corpo. E vamos além, além do corpo físico, nós temos o corpo astral, ou corpo perispiritual. E ela, então, se irradia através de todos eles. Mas, para a gente ter um entendimento melhor, a gente gostaria até de voltar à questão 134, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é a alma. E interessante, eles respondem bastante simples, a sua resposta, bem sintética. A alma é um espírito encarnado. Bom, se a alma é um espírito encarnado, então enquanto estamos encarnados, é alma. Quando desencarnarmos, é espírito. Então, eles inclusive perguntam na questão B, as almas e os espíritos são, portanto, os idênticos à mesma coisa? E os espíritos respondem sim. A alma e espírito é a mesma coisa. Somente é que as almas são o espírito antes de se unir ao corpo. Então, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e o quais temporariamente reveste um invólucro carnal,
para nós purificarmos e para o nosso esclarecimento, para a nossa evolução. Então, já que espírito e alma é a mesma coisa, sendo que a alma é o espírito encarnado, aonde, né, está a sede da alma? Que às vezes alguns achavam que estava no coração, outros na nossa mente, ou nos órgãos, né, do estômago, né? E não, a alma não está geralmente, como nós cremos, localizadas num ponto particular do nosso corpo físico. Então ela não está em nenhum desses pontos, né? Ou está no coração, ou está no cérebro. Não, ela é uma forma com um perispírito, um todo fluídico, irradiando, né? Alimentando todo o nosso ser, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui-se um complexo, do qual a morte não é, de certo modo, mais do que um desdobramento. Então nós ficamos, né, bastante esclarecidos que alma seria um espírito encarnado. Quando desencarnado, eles dão o tratamento, né, de espírito, e que nós, seres, né, humanos, hoje, presentemente, nós temos a nossa constituição de corpo, perispírito e espírito. Então a alma é comparada a um motor, enquanto o corpo é o veículo. A alma, ela representaria, né, o nosso livre-arbítrio, enquanto o corpo é a matéria que se organiza a fim de resguardá-la. A alma é o timoreiro, o corpo é a embarcação. A alma é a raiz, o corpo é o tronco. A alma, ela é sublimada na música, enquanto o corpo seria a câmara na qual o compositor procura os recursos, né, para reproduzir e inspirar as suas melodias. Então quer dizer que o corpo é um instrumento em que nós devemos aprender a respeitá-lo, pois a alma é a inspiração dessa vida maior. Então, se nós notarmos, né, enquanto seres encarnados, somos constituídos, né, de alma, perispírito, e ou seja, né, nós somos constituídos de corpo, perispírito e alma. E quando desencarnarmos, nós vamos então perder o nosso corpo físico. E restará então o nosso perispírito, o corpo astral, e o nosso espírito, que é realmente essa fonte, né, diretiva, que é o órgão de inteligência em que ele direciona todas as nossas ações. Então, se nós realmente formos analisarmos, a alma é assim um ser, né, simples, porque ela nos dá o objetivo da encarnação, em que nela nós vamos, né, aproveitar as experiências que nos serão dadas através do conhecimento, da experimentação, muitas vezes através mesmo do sofrimento, em que tem como objetivo o resgate de nossos débitos. E assim nós, nessa caminhada de espíritos encarnados, nós vamos alcançando então o nosso aperfeiçoamento espiritual. Esta é a lição, um pouco técnica, mas bastante esclarecedora, para que nós não venhamos a ter, né, surpresa quando do nosso desencarne, porque quando desencarnarmos nós apresentaremos do outro lado da vida com este corpo perispiritual, na qual é muito semelhante, né, ao nosso corpo físico. Então, quando desencarnarmos, nós teremos a aparência, nós teremos toda a morfologia do nosso corpo enquanto estamos vivos aqui na Terra. Por quê? Porque esse corpo perispiritual é que molda, né, o nosso corpo físico. E quando, né, desencarnarmos, então nós apresentaremos essa aparência na qual nós tínhamos.
lembrando, né, que através da nossa vontade e da força de nossos pensamentos, por ser, né, o corpo perispiritual bastante plástico, né, bastante maleável, ele pode ser modificado de acordo, né, com a nossa vontade. Então, alma, encerrando, né, um comentário da noite, é o espírito encarnado. E somos então constituídos de 3 elementos fundamentais: corpo, perispírito e espírito. Que Jesus nos abençoe, e esta, né, é a lição que trouxemos aí para o nosso esclarecimento da questão 141. Obrigado.